presidente Bolsonaro acaba de mandar uma mensagem ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em resposta àquela decisão de Barroso de mandar o Senado instaurar CPI contra o presidente, para investigar o que ele chama de negligência do presidente, ou sabe-se lá o que eles querem culpar o presidente. É isso que você vai ver neste vídeo, minha gente. Mas e aí, beleza? Bom dia, como é que você está? Seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. Quero agradecer você que está chegando agora no canal, agradecer você que comenta, que deixa o like e que compartilha os vídeos. O meu muito obrigado. Estamos aqui na luta, na peleja, minha gente, para de algum modo ajudar a nossa nação, ajudar o nosso país, ajudar o nosso povo. Francisco Carvalho, neste 9 de abril. Pois é, pessoal, então veja o próprio presidente mandando aí o recado. Só parar um pouquinho. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda no Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. Essa é presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Então, o nosso presidente aí mandando a mensagem ao Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Em certo momento, o presidente foi necessariamente duro. Barroso deu uma ordem ao Senado. Ele deu uma ordem, ele mandou. Aliás, é o STF quem está mandando, não somente no Senado. O STF está mandando em tudo no Brasil. O STF está mandando em tudo, em todas as coisas, o STF está mandando. E mais esta aí. Agora, ontem, Barroso mandou o Senado instaurar a CPI contra o presidente da República. Outra coisa que o presidente falou, esta CPI que o Barroso quer, não é para investigar a corrupção, as cifras milionárias desviadas por governadores e prefeitos. Não é para isso. Não é para verificar pedidos de impeachment contra ministros do STF. É contra o presidente Bolsonaro. A briga do STF não é contra a corrupção, não é contra os erros, não é contra as sujeiras. A briga do STF, o STF está destruindo o Brasil para tentar destruir o presidente Bolsonaro.
Se para destruir o presidente Bolsonaro for necessário destruir o Brasil, acabar com o Brasil, o STF está disposto. Os ministros do STF estão dispostos. Outra coisa que o presidente falou é que por que eles não estão preocupados com a questão da pandemia, as pessoas que morrem, mas estão preocupados em desgastar o presidente, a destruir o presidente. Já no final da fala, o presidente diz: falta coragem moral no Luiz Roberto Barroso. Falta coragem moral e sobra politicagem. E olha só aqui, minha gente, Terra Brasil Notícia: Barroso teve apoio da maioria dos ministros do STF para determinar a CPI da pandemia. Claro, aquilo que o presidente está falando, é aquilo que todo mundo está falando. Eles, o STF, todos os ministros do STF, ninguém ali está preocupado com corrupção, em resolver o problema da corrupção. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em destruir o presidente Bolsonaro. O problema deles a sede deles é destruir o presidente Bolsonaro, ainda que para isso eles destruam a nação, eles acabem com a nação. Antes de assinar a decisão que determina que o Senado instale a CPI da pandemia, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma consulta informal a todos os colegas. Diretamente ligou lá para todo mundo: e aí, o que você acha? Eu vou aqui mandar determinar que o Senado Federal faça uma CPI para investigar o presidente Bolsonaro. Eles não têm do que acusar o presidente Bolsonaro de corrupção, de sujeira, de podridão, de nada. Eles não têm. Mas eles querem atribuir ao presidente Bolsonaro culpa pelas pessoas que morrem. Eles mesmos são os responsáveis porque eles delegaram a governadores e prefeitos que os governadores e prefeitos façam o que eles quiserem. Eles mesmos delegaram, colocaram as vidas humanas nas mãos de governadores e prefeitos, os quais desviaram dinheiro e não cuidaram da saúde do povo. Justamente já pensando lá na frente em criar uma situação a fim de culpar, a fim de achar, de procurar alguma coisa a que venham culpar o presidente Bolsonaro. É tudo pensado, é tudo articulado. Ali não acontece nada assim por acaso. Então ele liga para um e para outro: olha, tá na hora, eu vou começar, eu já vou determinar o que vocês acham. E claro, o corporativismo do STF, um verdadeiro corporativismo, e o presidente Bolsonaro com razão. A interferência do Supremo nos poderes. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre duas importantes decisões do Supremo Tribunal Federal: a permissão para estados e municípios proibirem atividades religiosas presenciais e a determinação ao Senado da instalação da CPI. Então, duas decisões importantes que afetam todo o Brasil, tomada pelo STF. O Brasil está sofrendo demais. E o que menos precisamos é de conflitos, disse o presidente. Sabe a minha posição, respeito completamente a nossa Constituição, não tem um pingo fora das quatro linhas da mesa. Agora seria bom se todo mundo jogasse nas quatro linhas. Não há dúvida de que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Não há dúvida, disse o presidente. É isso mesmo. Os ministros do STF não estão interferindo somente nos poderes, o Brasil todo sabe, eles estão interferindo em tudo no Brasil, Eles estão até proibindo as igrejas de realizarem os seus cultos, eles estão proibindo a religião ser praticada no Brasil, eles estão proibindo aquilo que a Constituição Federal é bem clara.
a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade dos pastores, das igrejas fazerem um trabalho de acolhimento às pessoas, de assistirem às pessoas, de abrirem os templos, de realizarem cultos e reuniões. Eles estão interferindo em tudo. Quem está mandando no Brasil, pelo amor de Deus, é o STF. E olha só o que disse Guzzo, jornalista brasileiro, referindo aos evangélicos, a bancada evangélica no Congresso. O valor real da bancada evangélica apresentada ao público como uma das grandes forças da nação é de 3 vezes 0. Engoliu sem dar um pio os 9-2 do STF, mandando fechar as igrejas para orações em público. A população religiosa do Brasil não é representada por ninguém. Falou muito bem, Guzzo. Cadê a bancada evangélica? Cadê os cristãos no Congresso? Cadê esse pessoal que não se manifesta? Eles assistiram de camarote, não deram um pio, não falaram nada. Assistiram de camarote os ministros do STF mandando fechar as igrejas, determinando que as igrejas sejam fechadas. E como disse bem o André Mendonça, advogado-geral da União, e depois da palavra dele, eu comecei a refletir que se trata de perseguição religiosa, sim. Até antes da fala do André Mendonça, eu acreditava que não. Eu acreditava que era lockdown para todo mundo, fechamento para todo mundo. Mas depois da palavra do AGU, ele me fez perceber que não é para todo mundo, não é lockdown para todo mundo, é lockdown seletivo. E nessa seletividade estão as igrejas. Então é perseguição religiosa, sim. Depois da fala do André Mendonça foi que eu comecei a enxergar diferente. Cadê os evangélicos? Cadê a bancada evangélica assistindo tranquilamente em berço esplêndido? Ninguém dá um pio. Cadê a bancada evangélica? Cadê os congressistas evangélicos? Cadê o pessoal religioso do Congresso que assiste tudo isso e não dá um pio? Não dá um pio, impressionante. E Guzzo está dizendo aqui que os religiosos, a população religiosa do Brasil não é representada e de fato não está sendo representada no Congresso. E eu não tenho dúvida que a bancada evangélica também está assistindo o Luiz Roberto Barroso, mandando o Senado fazer CPI para culpar Bolsonaro pelo inculpável. Eles querem achar motivo para culpar Bolsonaro, porque não encontram nada para condená-lo, para culpar, não encontram corrupção nele e querem colocar crime nele, crime que ele não cometeu. Sinceramente, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro no sentido de que, você é bolsonarista, não. Aqui não é questão de ser bolsonarista ou não, aqui é questão de justiça. É justiça, minha gente. Antes de eu ser apoiador de Bolsonaro, eu sou conservador bíblico, cristão, bíblico, judaico, cristão. Eu tenho senso de justiça. Aqui não se trata de ser bolsonarista ou não. Antes que alguém venha dizer, está falando isso porque é bolsonarista. Então, muito bem aí a fala do Guzzo, colocando na cara da bancada evangélica, os congressistas evangélicos que não representam a população religiosa do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu tenho esperança, eu fico indignado com essas coisas, porque eu tenho sangue correndo aqui nas minhas veias, eu tenho a mente de Cristo. E eu fico indignado, eu não posso assistir todas essas coisas sem que essas injustiças, essas maldades, essas atitudes, o que o STF, os ministros do STF vêm fazendo, assistir tudo isso e não me indignar, não se conforme com o que o STF está fazendo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, disse: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este estado de coisas. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele diria: não vos conformeis com o que os ministros do STF vêm fazendo. Não vos conformeis. Com certeza o apóstolo Paulo diria: eu não posso me conformar, eu tenho sangue correndo aqui nas veias.
e eu me indigno com isso, mas essa indignação vai me levar com certeza à oração, a continuar clamando a Deus, pedindo: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil. Eles estão debaixo do seu governo e quem manda no mundo é o Senhor. Em última instância, quem manda no Brasil é o Senhor. Então, não mande, não autorize, não deixe que os ministros do STF venham destruir a nossa nação, continuar destruindo a nossa nação. E se o Senhor está aprovando os cristãos, se o Senhor está colocando os cristãos à prova, para que eles se manifestem, para que eles reajam, para que eles não assistam tudo isso de camarote, sem fazer nada, apenas dizendo: ah, eu sou cristão, eu não posso me envolver com essas coisas, eu não posso fazer nada, porque afinal de contas as coisas vão ficar ruins mesmo até que Jesus Cristo volte. Outros dizendo: eu não vou me meter nessas coisas, porque essas coisas são coisas do mundo, e eu estou aqui para me envolver com as coisas de Deus. Tem muitos cristãos que acreditam nisso. Ah, não vou me envolver com essas coisas do mundo. Se você não se envolver com oração, se manifestando, se pronunciando, lutando contra, resistindo, não se conformando de jeito nenhum e até, quando necessário for, fazendo manifestações, indo às manifestações, como muitos cristãos do passado lutaram pela liberdade. Se você não fizer isso agora, poderá vir dias que você não terá liberdade para nada. Você quer isso? Você quer isso? Você vai continuar assistindo os ministros do STF fazerem o que querem? E eu acredito também que o Senhor Deus está colocando à prova os cristãos. E no dia da prestação de contas, com certeza iremos prestar contas. Deus nos colocou à prova para lutarmos, para sermos corajosos, valentes, homens e mulheres de Deus corajosos e valentes, que se levantam contra toda forma de mal, toda forma de maldade, toda forma de impiedade, toda forma de injustiça, e não somente formas seletivas de impiedade, formas seletivas de pecado, porque os cristãos, tem muitos cristãos que se levantam contra o pecado, mas é pecado seletivo. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os cristãos se levantem contra toda forma de maldade, toda forma de pecado, toda forma de injustiça, seja de quem for. Então, minha gente, vamos acordar, vamos lutar e nos levantar contra toda forma de pecado, seja de quem for, e não pecados seletivos. E o STF tem cometido todo tipo de aberração, todo tipo de pecado, todo tipo de afronta contra Deus, contra a verdade, contra a justiça. E os cristãos não podem assistir o STF fazer o que vem fazendo e não se manifestar, e não lutar, e não fazer nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos brasileiros, do Brasil. Vamos juntos, aos pés de Deus, clamar e também lutar, nos levantar contra e fazer aquilo que for necessário, correto, justo, bonito e louvável diante de Deus, para combater todo este tipo de mal que assola o nosso Brasil. Esse mal que o STF vem cometendo e vem praticando contra a nossa nação. Compartilha este vídeo aí ao máximo, compartilha, deixa o like, comenta aqui o que você acha disso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.